Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça, sejam muito bem-vindos e que Deus abençoe grandemente as suas vidas. Continuamos aqui a nossa jornada de purificação, a nossa jornada de santificação, retorno à santidade. O Senhor deseja que retornemos a essa santidade porque foi assim que Ele nos fez. Ele nos fez santos, sem pecados, Ele nos fez puros. E precisamos voltar a essa pureza. O pecado é como sujeira que vai se acumulando em nós, e nós precisamos nos limpar, e a palavra de Deus é a água que nos limpa. Parabéns a você que está aqui até agora. Eu creio em Deus que você vai ser fortalecido pelo Senhor para chegar ao 40º dia, ao topo do monte, onde você receberá um manto do Senhor. Certamente você já está sentindo o movimento de Deus, o toque de Deus, a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, abrindo a sua mente, fazendo você enxergar coisas que até então você não enxergava. Porque existem sujeiras que se acumulam sobre nós que nós não conseguimos enxergar. Então é necessário que alguém nos mostre. Há uma sujeira ali. E essa ação não é minha, essa ação é do Espírito Santo, que quer que sejamos puros, santos como o Senhor é. Essa é a obra do Espírito Santo em nós, nos tornar semelhantes ao nosso Mestre, ao Senhor Jesus. Falamos sobre duas categorias de pecados, duas áreas da nossa vida que precisam ser purificadas. Em primeiro lugar, a mente, porque tudo começa na mente, tanto o pecado como a nossa santificação. E essa é a recomendação de Paulo lá em Romanos 12:2. Renovem a sua mente para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você não assistiu essas mensagens sobre os pecados da mente, volte lá. São as primeiras mensagens, falamos sobre isso. Segunda categoria de pecados, ou a segunda categoria que precisamos purificar, são os pecados de atitude, porque aquilo que é gerado na mente acaba se tornando uma atitude. E essas atitudes podem ser gloriosas para Deus ou não. Você pode glorificar a Deus através das suas atitudes, também você pode desprezar o nome de Deus. E eu creio que essa não é a tua vontade, desprezar o nome de Deus. Então falamos sobre essas duas categorias, pecados da mente e pecados de atitude, e o Senhor já está nos purificando nessas áreas. Hoje, vamos continuar iniciar falando sobre uma categoria de pecados ou uma área da nossa vida muito importante, que eu diria assim, são as fontes de bênçãos ou maldições na nossa vida, que são as palavras. Precisamos purificar as palavras. Lembra de Isaías? Quando Isaías foi convocado para um ministério, o que aconteceu com ele? A visão revela que um anjo pegou uma brasa viva no altar e tocou a sua língua, e a sua língua foi purificada. É isso que Deus quer fazer, tocar nas nossas línguas e purificar. Outra coisa que precisamos entender já de cara é que nossa língua ou nosso falar, as nossas palavras, elas vão ser incentivadas ou pela luz ou pelas trevas. Existem forças espirituais querendo estimular que abramos a nossa boca ou para abençoar ou para amaldiçoar. E se somos filhos de Deus, se somos imagem e semelhança de Deus, não deve sair da nossa boca palavras de maldição. Por que as palavras são tão importantes, pastor? Vamos lá. Como é que Deus fez todas as coisas? Através da palavra. Em Gênesis 1:3 ele diz, haja luz e houve luz. E a gente tem outros textos bíblicos, anota aí, você pode fazer essa leitura. Salmo 33:6, Gênesis 1:3 e Hebreus 11:3. Todas elas falam sobre esse poder criativo de Deus através das palavras. Em João 1,
O texto bíblico diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e sem ele, nada do que foi feito se fez. Verbo é palavra. A palavra, ela representa Cristo. E esse poder criador estava no liberar da palavra de Deus. Então você imagina que as suas palavras, elas não têm um peso, não têm um poder? Lê do engano. Vamos num texto bíblico? Aqui em Mateus 12:36. Olha só. Jesus faz uma incrível afirmação. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Ou seja, toda palavra vai ser pesada numa balança de Deus. E toda essa palavra inútil, ela servirá de prova contrária contra nós. Então não pense você que as suas palavras, elas não têm um peso e elas não estão sendo registradas por Deus, porque estão. Se Deus, ao liberar a palavra, teve um poder criativo e um espírito criador por trás dela, então todas as palavras que falamos, elas têm um poder criativo para o bem ou para o mal, e também tem um espírito que vai mover essas palavras para que elas aconteçam. Então, se as tuas palavras forem palavras de maldição, olha só, será quem que vai amaldiçoar? Será quem que vai cumprir esse propósito? Precisamos pensar nisso e ter a responsabilidade sobre as nossas palavras. Então, precisamos entender isso. Por quê? Porque nós vamos ser estimulados pelo príncipe desse século para que abramos a nossa boca, visto que a nossa boca é profética, a falarmos maldições sobre questões que nos envolvem. Você deve conhecer pessoas que amaldiçoaram ou amaldiçoam seu trabalho, pessoas que amaldiçoam seu casamento, sua família, pessoas que amaldiçoam seus filhos, falando coisas contrárias. Da mesma forma que há um poder sobre essas palavras de maldição, precisamos entender também que há um poder sobre as palavras quando elas são liberadas para abençoar. Então, se o teu trabalho hoje não é o melhor trabalho, abra sua boca para abençoar, mesmo que seja de uma forma profética, de coisas que ainda não tenham acontecido, mas que você quer que aconteça. Outro texto bíblico, Efésios 4:29, vamos ler esse texto. Está escrito assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, Paulo agora está dizendo que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe aqui é palavra sem proveito, ou palavra podre, ou palavra que gere nas pessoas uma repulsa. Não saia palavras torpes. Ele diz, mas somente a que for boa para edificação. Então precisamos pensar, tudo começa na mente, que palavras eu posso dizer para abençoar alguma coisa ou alguém. E abra sua boca para falar sobre isso, tá? Para promover edificação e para transmitir graça aos que a ouvem. Então você tem um poder na tua língua para transmitir bênção e maldição. Me mostra onde está isso então. Vamos lá, vamos falar. Provérbio 18:21. Está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Os que bem a utilizam comerão do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Os que a bem utilizam comerão do seu fruto. O que você tem comido, o que você tem desfrutado, o que você tem vivido ao seu redor. Será que a tua boca está sendo usada para abençoar, para trazer vida ou para trazer morte? É tão triste às vezes ver pais, xingando seus filhos, amaldiçoando seus filhos, chamando seus filhos de praga. Bem comum, você ouvir pais e mães dizendo sua praga. Imagina, será que isso é bom?
Será que isso é bom? Será que você gostaria de ser chamado de praga? Tem pais que chamam seus filhos de demônio. Demônio. Você gostaria de ser chamado de demônio? Pense agora na responsabilidade e no peso espiritual que há sobre isso. Você carrega um espírito na palavra liberada. E quando você diz para o seu filho que ele é um demônio, você está profetizando na vida dele. Quando você diz que esse filho é uma praga, você está profetizando na vida dele. Quando você diz que um filho não vai dar em nada, você está profetizando na vida dele. Quando você diz para o seu marido ou para a sua esposa que ele é um inútil, uma inútil, há um peso espiritual sobre essas palavras que você está dizendo. Então devemos ter cuidado sobre essas coisas, porque Deus, ele vai cobrar de nós toda essa palavra que é dita de forma inadvertida, impensada, estimulada pelas trevas. Vivemos um tempo hoje em que as pessoas também repetem coisas que elas ouvem e que acham legais, que acham legaisinhas. Então temos gírias que são normalmente incluídas no vocabulário e às vezes até de cristãos. Temos apelidos que são colocados e a gente nem pensa que sentido tem esses apelidos que nós colocamos aos outros. Tem jargões que são ouvidos em programas de televisão, novelas ou coisas afins, que você não sabe a origem. Às vezes uma pessoa foi lá, fez um pacto com um espírito maligno, aquele espírito deu um jargão para ela, e esse jargão se torna um sucesso, e às vezes você que é cristão está abrindo a boca para repetir algo que foi gerado nas trevas. Se você tem que falar alguma coisa, fale textos bíblicos, fale versículos bíblicos. Use como jargões um texto bíblico. Seria maravilhoso se fizéssemos isso. Então, mude, comportamentos, mude hábitos. Não abra sua boca para mentir, porque quem mente é filho do diabo. Algumas perguntas aqui. Você usa gírias que são de baixo calão ou impróprias? Você usa o nome de Deus de outras maneiras, além da adoração, honra e louvor? Precisamos também ter esse temor. Os povos antigos, eles tinham tanto temor, tanta reverência ao nome de Deus, que eles não ousavam pronunciar o nome de Deus. Eles escreviam tetagrama. Aquela caneta que eles escreviam tetagrama, ele era usada uma única vez. Não era usada mais. Tanta era a reverência ao nome de Deus, e hoje o nome de Deus é falado de forma tão banal, de tão fútil, tão inútil. O nome de Deus precisa ser santificado em nossos lábios. Precisamos abrir a nossa boca para falar do nome do Todo-Poderoso, do grande El Shaddai, de uma maneira zelosa, com muita reverência no nosso coração. Você tem participado da rodinha de piadas ou de conversas apimentadas, conversas eróticas? Tem cristãos que gostam de conversar assuntos pornográficos, assuntos que não deveriam ser ditos, e eles falam abertamente, como sem nenhum peso de culpa. Roda dos escarnecedores, é o que o salmista diz lá, sobre a roda dos escarnecedores, que não devemos ter prazer neles. A imundícia da nossa sociedade tem se infiltrado em seu modo de falar. Nosso falar deve ser diferente do falar do mundo, porque eles não têm consciência, mas Deus abre a nossa mente para saber que devemos falar. Você tem usado a expressão juro por Deus para enfatizar o que você está dizendo? Não direis, não usem o nome de Deus em vão, não jurem por Deus, porque Deus não se agrada disso. Em Mateus 5,37, Jesus diz claramente que não precisamos nos justificar usando o nome de Deus em vão. Examine honestamente suas palavras, seu linguajar, e peça perdão a Deus. Confesse especificamente que tipo de linguajar inadequado você está usando
e peça que o senhorio de Cristo esteja sobre esta área da sua vida. Estamos falando sobre pecados de palavras, e esse é um assunto muito importante porque, como eu disse, a vida e a morte estão no poder da língua. E se você bem a utilizar, você vai comer do seu fruto. Então, se você quer ter vida no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, se você quer ter vida no teu relacionamento com outras pessoas, se você quer ter vida no teu futuro, tenha cuidado no uso das palavras. Deus quer que sejamos como arautos que irão profetizar, assim como os profetas do passado profetizaram. Quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ele coloca o dom de profetizar como o mais importante. Pense bem, a palavra ou o evangelho é pregado através de quê? Da palavra. Palavra que é dita, que é falada. Todo o conhecimento da revelação de Deus vem através de palavras que são liberadas. Hoje você pode liberar palavras de bênção ou de maldição. Mas é preciso que você, em primeiro lugar, reconheça se você tem uma língua que é santa diante do Senhor, irrepreensível ou não. Precisamos ter esse discernimento e Deus quer te dar esse discernimento. Para encerrarmos o vídeo de hoje, Provérbios 10, 11, está escrito assim: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Vamos orar? Vamos orar e enquanto estivermos orando, você faça essa reflexão, peça ao Espírito Santo para sondar o teu espírito, a tua alma, teus pensamentos e para que ele purifique os seus lábios. Precisamos ser uma igreja de lábios puros para sermos boca de Deus nesse tempo. Feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus e traga à memória sobre tudo que foi falado aqui, como tem sido a sua boca, seus lábios, as suas palavras, que tipo de espírito ela está carregando, espírito de luz ou espíritos de trevas, por quem ela está sendo estimulada, pelo céu ou pelo inferno. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, falamos contigo em oração. E aqui, Senhor, depois de ouvir tudo que o Senhor nos falou, nos revelou pela tua palavra e pelo entendimento dado pelo teu Espírito Santo, queremos nos colocar diante do Senhor para que o Senhor sonde a nossa mente, nossas atitudes e principalmente as nossas palavras. Queremos ser boca, Senhor, de Deus aqui nessa terra, mas para isso, Senhor, precisamos compreender onde temos errado, em que temos falhado e que tipo de palavras tem saído da nossa boca. Entendendo que o Senhor deseja purificar as nossas palavras, os nossos lábios, nos colocamos diante do Senhor, nos rendemos diante do Senhor, reconhecendo quem o Senhor é. Nós imaginamos a visão de Isaías, olhando num alto e sublime trono, o Senhor assentado, cheio de glória. E diante da tua glória, ele diz: eis que sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Ele temeu a vida, ele temeu pela vida. Mas o Senhor não o destruiu, assim como o Senhor não quer nos destruir. O Senhor quer nos purificar, nos santificar, e esse passo que damos hoje é o primeiro passo, Senhor, para esse ato que o Senhor quer promover em nós. Nos purifica, toca, Senhor, nos nossos lábios, assim como o Senhor tocou nos lábios de Isaías, para profetizar a tua vontade.
Assim, Senhor, como aquela visão de Ezequiel, poderão esses ossos tornar a vida? E Deus diz ao profeta: profetiza a esses ossos, ossos, voltem a ter vida. Assim, Senhor, queremos profetizar sobre as nossas famílias, sobre os nossos matrimônios, sobre a nossa sociedade, sobre o nosso trabalho, sobre tudo aquilo, Senhor, que estiver diante de nós. Queremos ser boca de Deus, profetizando vida, bênção, por onde quer que passarmos. Assim como Paulo nos instruiu, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, Senhor, apenas a que for boa para edificação, para que dê graça, transmita graça aos que a ouvem. Queremos ser, Senhor, usados pelo Senhor com os nossos lábios nesse tempo, Senhor. Então, Senhor, faz a tua boa obra em nós. Oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Receba essa palavra no teu coração e creia que o Espírito Santo, ele está, assim como fez com Isaías, fazendo com você nesse dia, tocando nos seus lábios, dando em primeiro lugar entendimento a você, para que você deixe de falar coisas que Deus não se agrada e que não quer que você fale. Eu profetizo em nome de Jesus que você será um instrumento de Deus, uma trombeta nesse tempo, uma trombeta poderosa, proclamando decretos de Deus, proclamando vida, proclamando transformação, proclamando cura, proclamando vida sobre todos os lugares que você estiver. Deus quer restaurar porque Deus é um Deus restaurador e Ele vai usar você como instrumento para restaurar ambientes, vida, pessoas, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então receba aí no teu coração essa palavra de Deus no dia de hoje. Amanhã, se Deus permitir, continuaremos falando sobre esse tema que é bem amplo. Esse é um tema que eu gosto de falar. Já falei algumas vezes na igreja, porque Deus já me deu esse entendimento de que os meus lábios podem produzir vida ou morte, e você também precisa ter esse entendimento de que os seus lábios podem gerar vida ou morte, bênção ou maldição. Fica na paz, até amanhã, se Deus assim permitir. Deus abençoe sua noite, te dê um bom descanso. Se você está assistindo durante o dia, que o seu dia seja abençoado em nome de Jesus. Use a sua boca para abençoar, não para amaldiçoar.